assunto continuando a nossa M2, né? Vamos continuar nosso tema de puericultura agora, sobre crescimento e alimentação infantil. E aí, vocês conseguiram estudar um pouquinho sobre alimentação infantil? Desculpa, eu não consigo. Não, tem prova. Tem prova amanhã. Gente, só que vocês estudarem pelo menos uma lidinha, passar do olho, assim, a gente consegue fazer a metodologia ativa, né? A gente precisa que vocês participem também, que a gente tem um plano de participação de vocês, tá? Vamos lá então. Alimentação infantil. Até os 6 meses, preconizado, aleitamento materno exclusivo, né? E de 6 meses a 2 anos. Isso, aleitamento materno e complementação com alimentação. Isso até 1 ano, até 2 anos. Mas até 1 ano o alimento principal ainda é o leite materno, certo? Então a fase de 6 meses a 1 ano é uma fase de conhecimento da criança, tá? Então a criança que mamava só peito, ela vai começar a deglutir, ela vai começar a mastigação, ela vai começar a descobrir textura, a descobrir sabores, a descobrir o que é o azedo, o que é o amargo, o que é o mais doce, o que é o salgado, né? Então, essa fase, até 1 ano, ainda o leite ainda é o principal alimento. E aí, a partir de 1 ano, a alimentação passa a ser principal e o leite passa a ser secundário, tá? Vamos lá, então. A nutrição adequada na infância é fundamental para o desenvolvimento completo do potencial de cada ser humano e o aleitamento materno é a base da alimentação infantil. A gente já conversou na aula de aleitamento materno todos os benefícios que o aleitamento traz para a mãe, para o bebê, desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo, tudo isso. Então, o principal que a gente precisa focar é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, tá? Então, até os 6 meses, o aleitamento materno exclusivo. A sua mãe não conseguiu amamentar. O que a gente vai dar? Leite ninho, Mucilon? Não. São as fórmulas infantis, certo? As fórmulas infantis não são nada baratas, mas ele é o leite que é formulado para ser o mais próximo possível de transformação desse leite de vaca para o leite materno. Então, eles adicionam oligosacarídeos, eles diminuem a quantidade de proteína desse leite, eles modificam esse leite para que seja mais próximo possível do leite materno. Claro que a parte de anticorpos, isso nunca vai chegar lá, né? Isso nunca vai conseguir ser colocado. Então, de preferência, sempre o aleitamento materno. Então, até 24 meses, o aleitamento complementado com alimentação. E a introdução alimentar a gente divide por fases, certo? Então, a partir dos 6 meses começa a primeira fase, a partir dos 9 meses a segunda fase de introdução alimentar, e a partir dos 12 meses a terceira fase que a criança fica com a alimentação da família. Essa criança, logo que fez 6 meses, a gente já pode colocar ela para comer? Vai ser uma cada vez. Cada vez uma coisa, né? É por fruta. Na verdade, assim, a gente tem critérios para que essa criança comece a comer. Essa criança tem 6 meses de idade corrigida, mas ela nasceu prematura, por exemplo. De idade corrigida, ela tem 5 meses, por exemplo. Essa criança, ela então não tem o desenvolvimento de 6 meses, concordam? Se essa criança tem um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e com 6 meses ainda ela não senta, pelo menos tem um controle parcial dessa coluna, como é que essa criança vai comer deitada? Porque se ela não senta, como que ela vai comer deitada? Isso aumenta muito o risco de engasgo, certo? Então a gente precisa de marcos de desenvolvimento estar presentes. A criança chegou aos 6 meses, a gente precisa avaliar marcos de desenvolvimento nessa criança. Se essa criança alcançou
alcançou marcos de desenvolvimento, a gente, vamos liberar a introdução alimentar dessa criança. Essa criança não alcançou marcos de desenvolvimento, ela ainda não senta, pelo menos tem um controle parcial da coluna, pelo menos com um pouco de apoio, né? Então a gente vai fazer estímulo para essa criança sentar, se for necessário a gente vai indicar fisioterapia para essa criança, certo? E aí a gente vai reavaliar essa criança depois de 15 dias ou após um mês. Então, quais são os sinais de prontidão que essa criança apresenta para estar apta para comer pela boca? Então, ela precisa sentar ou totalmente sem apoio, ou pelo menos com apoio mínimo, ou seja, ter um controle pelo menos parcial dessa coluna, tá? Então, ela tem que demonstrar que está interessada pela comida. Às vezes, a mãe está comendo do lado dessa criança, a criança já tenta pegar o alimento para ela também. A redução do reflexo de protusão da língua. Como é isso? A criança, até os 6 meses, geralmente ela fica com a língua meio para fora. Por quê? O movimento que essa criança faz com a língua para deglutir o leite é um. Quando essa criança vai começar a mastigação, o movimento é o quê? Empurrar os alimentos para um canto da boca para mastigar e empurra para o outro para mastigar. Por isso que essa criança, às vezes, a gente começa a introdução alimentar, em vez dela deglutir esse alimento, ela começa a cuspir. Ai, doutora, ela não gostou desse alimento, ela cospe toda vez. Não é que ela não gostou. Nessa primeira fase, a tendência da língua, pelo costume do movimento, é jogar o alimento para fora e não para dentro, certo? Então, por isso que acaba que a gente vê que essa criança fica mais tempo com essa língua para dentro da boca, já é um indicativo que ela já está mais pronta para comer, tá? E pegar objetos com a mão e levar até a boca. Então, ela faz a garra, ela tem esse movimento de garra e levar até a boca, certo? Esses são os marcos, os sinais de prontidão, marcos de movimento que ela alcançou até chegar lá. Essa criança, aos 5 meses, ela tem todos os sinais de prontidão. A gente pode começar? Não pode, tá, gente? Por quê? Porque o desenvolvimento do intestino só é aos 6 meses, tá certo? O intestino termina a maturação para receber outros alimentos aos 6 meses, certo? Mesmo com os sinais de prontidões todos lá, a gente ainda espera os 6 meses para que essa criança comece a introdução alimentar também, por causa do desenvolvimento do intestino, tá? O prematuro ainda você tem que esperar um tempo ainda, né? Isso, porque o prematuro a gente faz a idade corrigida, gente. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já, né? Acho que já comentei alguma coisa. Se essa criança é para nascer com 40 semanas, certo? Ela nasceu de 36 semanas. Ela nasceu um mês antes do previsto, certo? Então, de idade corrigida, ela é um mês a menos. Quando essa criança fizer um mês, a gente considera que ela está nascendo. Quando ela fizer 2 meses, a gente considera que ela tem um mês. Isso lá na curva de crescimento, tá? E na parte do desenvolvimento da psicomotor, certo? Por isso que às vezes a criança lá com 2 meses ainda não faz neurologicamente aquilo que a criança que nasceu termo faz. Por quê? Porque ela precisava passar ainda um tempo dentro da barriga para terminar algumas maturações, tá? Então vamos lá. Existem 3 métodos de introdução alimentar para a gente passar para essa criança. O método tradicional, que é aquele que a mãe amassa e dá na boquinha do bebê. Vai lá e dá tudo na boquinha do bebê. O método BLW, essa é uma sigla para uma frase em inglês, que eu não vou saber falar, mas o BLW, para a tradução do português, é o desmame guiado pelo bebê, certo? O que o BLW diz pra gente? Ele diz que a criança tem que ter autonomia de comer. Tá vendo, ó? A criança ali, ó, com o alimento na mão. Então, ele dá pra gente os cortes, olha só os cortes dos alimentos do ladinho da criança. Vocês estão vendo? Tá vendo esse corte compridinho? Eles dão o alimento na consistência e na forma que a criança consiga ela mesma pegar e ela mesma levar pra boca. Certo? Então, a criança vai guiar essa introdução alimentar, vai guiar esse desmame, certo? Então, esse é o BLW. A gente dá, qual é a textura do BLW? Para essa criança não engasgar. A gente não vai dar alimentos duros, certo? E nem formatos que propiciem o engasgo. Então, o alimento do BLW, a gente tem que conseguir pegar com os 2 dedos e, sem muito esforço, conseguir amassar esse alimento. Essa é a textura que a gente pode dar na mão da criança e ela levar
seguintes, ela vai conseguir fazer o amassamento desse alimento para conseguir engolir, certo? E existe o método participativo, que é a junção dos dois. A gente dá uma parte para a criança explorar, se alimentar e colocar na boca, enquanto a gente também amassa uma parte e dá para ela, certo? Esse é o método que eu mais gosto, é o participativo, porque a gente tanto estimula a criança a ter autonomia, de colocar a mão no alimento, sentir as texturas, a própria criança colocar o alimento na boca, quanto a gente também vai alimentando essa criança, certo? Então acaba que ela come uma quantidade um pouquinho maior. Claro que a quantidade nessa fase não é o mais importante. O principal nessa fase é a qualidade dos alimentos e a qualidade do tempo que a gente parou para ensinar essa criança a comer, né? Então não adianta a gente chegar lá com 6 meses e achar que com uma semana essa criança vai comer uma pratada de comida, né? A gente não pode chegar com tanta expectativa assim, explicar isso para os pais também, porque ela pode tanto comer o suficiente a 2 colheres de sopa, que é o que geralmente acontece nesse início, juntando tudo que a criança comer, dá o equivalente a 2 colheres de sopa, agora nesse início de 6 meses. Depois, mais pra frente, ela vai acostumando e vai aprendendo e vai conseguindo comer mais. Então, aos 6 meses de idade, como que tem que ser a alimentação dessa criança? Geralmente, o horário do café da manhã, a gente oferece o leite materno ou leite à fórmula, tá? No lanchinho da manhã, a gente vai começar a ofertar fruta no lanche da manhã e no lanche da tarde a gente começa a ofertar fruta. Posso dar suco, doutora? Pode, gente, dar suco? Não pode dar suco. Por que ele não pode dar suco? Se eu vou dar a fruta, por que eu não posso dar o suco? Exatamente. A gente perde, dando suco, a gente perde a mastigação, a gente perde a textura do alimento, a gente perde a deglutição, né? Nessa consistência mais adequada. E a gente oferece para essa criança uma quantidade calórica muito grande. Por quê? Se eu for fazer um suco de laranja, quantas laranjas vão no meio copo de suco? 2, às vezes 3, dependendo da laranja. Se eu for dar uma laranja para a criança comer, às vezes ela vai comer metade de uma laranja, ainda vai comer a fibra do alimento, vai deglutir, vai melhorar a questão da quantidade de fibra nas fezes, né? Na formação do bolo fecal dessa criança. Então a última recomendação até dá uma liberadinha no suco, que é a recomendação de 2023. Só que o que a gente orienta para os pais é cuidado, não dê com frequência, não exagere, não troque por refeições. Vocês entenderam? Então, se essa criança tomou um café da manhã bom, né, comeu bastante frutinha, eu posso dar um pouquinho de suco após a refeição? É isso que eu vou ponderar. Eu preciso do equilíbrio. Por quê? Porque a recomendação nova da OMS liberou o suco. Vocês entenderam? Até em ano passado, o açúcar era proibido até 1 ano de idade. Mas como a OMS liberou, mas a gente sabe que de tudo isso pode atrapalhar, né, essa introdução alimentar dessa criança, então a gente pondera. Até porque, às vezes a mãe vai lá fazer um suco, faz o suco para a família, coloca açúcar, coloca um monte de coisa e vai dar para essa criança também, né? Então a gente faz aos 6 meses o lanche da manhã, o lanche da tarde, sendo sempre frutas, e a gente começa o almoço dessa criança. Então, como que é o pratinho adequado, nutricionalmente completo para essa criança aos 6 meses? O que ele tem que ter dentro? Ele tem que ter um alimento dos grupos dos cereais, raízes ou tubérculos. O que entra aí? Entra o arroz, entra a mandioca, entra todos os tipos de batata, entra quinoa, entra inhame, entra o milho, certo? Nesse grupo entra esses alimentos. Então a mãe escolhe, vou colocar arroz e colocar batatinha, não precisa. Porque o arroz e a batata estão no mesmo grupo alimentar. O dia que eu colocar o arroz, eu não preciso colocar a batata. O dia que eu colocar macarrão, eu não preciso colocar inhame, porque eles estão dentro do mesmo grupo alimentar. A gente orienta um alimento desse grupo alimentar. Um alimento do grupo dos feijões ou das leguminosas. Então todos os tipos de feijão estão liberados para as crianças, certo? E não é o caldinho, não é batido, é o caroço com caldo, com a casca, com tudo. Por quê? Porque as mães têm muita mania de peneirar esse feijão. Tem que tirar a casca para essa criança não ter gases, né? Mas a gente tem uma preparação, a gente orienta uma preparação
para que esses fitatos, que é o que faz gases no bebê, sejam retirados desse feijão. Se vocês quiserem, depois eu ensino para todos. Mas a gente tem uma preparação que é mais para essa criança ingerir o caroço com tudo, porque o nutriente está no caroço em todo o alimento, tá? E aí a gente escolhe um ou mais alimentos dos grupos de legumes ou verduras. Eu oriento pelo menos 2, certo? Pelo menos 2 alimentos dos grupos dos legumes e das verduras. Então, eu tento variar ainda as cores. Se eu vou dar uma abóbora, eu preciso dar uma cenoura na mesma refeição? Poder eu posso, mas eu vou estar variando nutricionalmente esse pratinho? Não, né? Então eu posso oferecer cores diferentes para essa criança. Vou oferecer um laranjinha e um verdinho, um mais branquinho e um amarelinho, né? Então a gente varia esse valor nutricional desse prato, variando o nosso grupo alimentar. E um alimento dos grupos das carnes e ovos. Então o bebê pode comer carne de boi, pode comer frango, pode comer peixe, pode comer fígado, pode comer porco, pode comer o ovo, certo? A gente sempre faz um teste do ovo, tá, gente, antes de oferecer o alimento, porque a gente tem tido muitos casos de alergia a ovo. Então, como é que a gente faz o teste do ovo? Isso eu não vou cobrar não, tá, gente? É forma de vocês aprenderem, tá? Como é que é feito o teste do ovo? Cozinha o ovo, né? Corta em 4 partes, a gente passa uma parte na mãozinha, uma parte no peitinho e ao redor da boca. E aí a gente espera mais ou menos uns 15 minutos. Se essas regiões não ficarem avermelhadas, a criança começar a babar, começar a empolar o corpo, a gente oferece 1/4 desse ovo para ela ingerir. E aí durante esse dia a gente observa qualquer sinal e sintoma, certo? De empolamento, de inchaço, de sintoma gastrointestinal. Se a criança não tiver nada durante esse dia, e aí a gente libera a criança para comer ovo, tá? Se teve alguma alteração, a gente corta imediatamente e começa maiores investigações, certo? E aí o alimento, como é que é a consistência desses alimentos? A gente vai amassar, certo? Esses alimentos com o garfo, não é para passar no liquidificador, não é para peneirar, né? A gente tenta dar o alimento amassadinho, mas sempre ter alguma consistência nesse alimento, evita a papinha completa, tá? Para ter alguma consistência nesse alimento. E as carnes são oferecidas de pedacinho bem pequenininho, por exemplo, carne moída ou frango desfiado, peito de frango desfiado bem pequenininho, tá? Os alimentos crus eu geralmente deixo após 9 meses. E agora eu peço para fazer os legumes, a gente pede fazer os legumes mais cozidos, tá? Aos 6 meses. E ali tem ali em cima os sinais de desenvolvimento da criança aos 6 meses. Ó, senta com pouco ou nenhum apoio. Então já senta com algum apoio ou já sem nenhum apoio. Ela já diminuiu aos 6 meses esse movimento da protusão da língua, de empurrar os alimentos para fora. Essa criança já consegue mastigar e já começa a surgir os primeiros dentes. Os primeiros dentes não é obrigatório, tá, gente? Os primeiros dentes podem surgir até 1 ano e 3 meses, geralmente, tá? Eu tive duas experiências totalmente diferentes lá em casa. A Cecília, com 6 meses, já tinha 4 dentes na boca. A Mariana foi começar a aparecer os 2 primeiros dentes, tinha 1 ano de idade. Então, assim, não é uma regra, mas é uma média, tá bom? Dúvidas até aqui? O alimento do uso ou oferecer a partir dos 9 meses? Então, eu geralmente oriento assim. Por quê? Porque a gente tem que variar aos 9 meses. Quando entra a segunda fase da introdução alimentar, a gente começa a variar os mesmos alimentos de consistências diferentes. Então, se até agora eu ofereci a batata amassadinha, né? Por que eu não posso fazer um purezinho de batata lá na frente? Né? Por que eu não posso oferecer lá na frente uma cenourinha ralada ao invés de oferecer ela cozida? Né? Mas aí eu peço para fazer isso na segunda fase. Porque nessa fase é uma fase muito inicial, que a criança não vai aceitar muitos alimentos muito duros e muito sólidos por causa da deglutição. Quando esse alimento é muito duro ou está num pedaço maior do que essa criança está acostumada, o que acontece? Reflexo de gag, que é como se fosse um reflexo de vômito. Ela faz e volta o alimento para a boca, volta a mastigar e aí engole no tamanho correto para ela. Às vezes esse gag é tão forte que sim, o alimento pode ir para fora.
tá? E não só voltar para a boca, mas existe o reflexo de gag, que é completamente diferente do engasgo. O engasgo é quando a criança começa a não conseguir respirar, certo? Então a gente não tem que fazer nada em relação ao reflexo de gag, a gente só observa a criança, certo? Porque se a criança está lá no gag, que faz parte do desenvolvimento dessa criança, dela conhecer o corpinho dela, conhecer até onde ela pode engolir, se a gente vai lá e pá, bate nas costas da criança, meu Deus, está engasgando, né? O que ela vai fazer? Ela vai ficar com medo de comer, não é verdade? Então a gente observa a criança, né? Fez o reflexo de gag, fica de olho. Você está ali alimentando ela, você está do lado dela, né? E aí conseguiu colocar o alimento para a boca e mastigar de novo e voltar a engolir, beleza? Ela começou a ficar roxinha, não está respirando, e a gente inicia as manobras de desengasgo, certo? Até aqui tudo bem? Entre 7 e 8 meses, o que vai mudar para essa criança? Eu vou adicionar o jantar a essa alimentação. Nos 6 meses, eu ainda não adicionei o jantar. Quando passou um mês com essa rotina de lanche da manhã, almoço e lanche da tarde, essa criança começa a pegar essa rotina. A hora que ela se instalou bem nessa rotina, ela já se acostumou com essa rotina, a gente vai iniciar também o jantar, tá? O jantar dessa criança tem que ser cedo, viu, gente? A gente já pede para oferecer esse jantar até mais ou menos umas 18 horas. Por quê? Mão antes de dormir. E também para ele não estar com o estômago cheio de comida na hora de dormir. Para dar tempo dele fazer a digestão, certo? Até essa criança ir dormir. Para não poder fazer uma broncoaspiração, por exemplo, né? Como posso diferenciar esse reflexo de gag e engasgo mesmo? Senão eu posso me preocupar. O reflexo de gag, o alimento vai passar maior ali e não está passando, né? Aqui na gargantinha, o alimento é um pedaço maior. Então essa criança tem um reflexo e vai colocar esse alimento para a boca. Se ela começar a não respirar, certo? Se ela começar a ficar roxinha, aí é um sinal de engasgo. Mais rápido esse gag. O gag é rápido, o gag ele faz põe o negócio pra boca ou já põe pra fora, e aí ela volta a mastigar e a vida normal segue. Agora, se começar a ficar com cianose, começar a ficar roxinha, começar a não conseguir respirar, aí a gente fala de engasgo, tá? Então, aos 7 para 8 meses a gente inicia o jantar desse bebê, certo? Então, cada vez que a criança conseguiu aceitar aquela textura, a gente amassa o alimento um pouquinho menos, certo? A criança aceitou bem aquela textura, a gente amassa cada vez menos. Pra quê? Porque aos 11 meses ali, 1 ano de idade, a criança vai estar comendo a mesma textura da família, certo? Ela vai estar comendo os grãos inteiros, ela vai estar comendo os pedacinhos maiores de carne. Então, cada vez a gente amassa menos esse alimento. Então, aos 9 meses, né, a criança já come os alimentos maiores, já picados, na mesma consistência mais ou menos da família. E aí, aos 9 meses, a gente faz o quê? Como é a segunda fase da introdução alimentar aos 9 meses, eu começo a adicionar já receitinhas. Por exemplo, ela vai comer a fruta no lanche da manhã e após a fruta eu posso oferecer um bolinho, só que aquele sem açúcar, né? Eu posso oferecer uma panqueca de aveia? Posso oferecer, né? Eu já começo a aumentar um pouquinho mais esse conhecimento de outras texturas, né? E a gente pode começar já com as receitinhas agora aos 9 meses, certo? Então, eu posso fazer um cookies saudável, né? Só que tudo sem açúcar, tá, gente? Tudo que a gente for oferecer pro bebê é sem açúcar e sem sal até 1 ano de idade. Alguém sabe por que a gente não oferece sal até 1 ano de idade? Chutes? Aonde que é metabolizado o sal? Rins. Esse rim desse bebê não está preparado para receber altas quantidades de sódio, ele não vai metabolizar, certo? Para a gente não sobrecarregar esse rim e lá na frente a gente não ser um hipertenso, por exemplo, né?
a gente não oferece sal até 1 ano de idade. Ah, doutora, é 0 sal, 0, é 8 ou 80? Não é, gente. A família ofereceu um pouquinho de arroz com um pouquinho de sal. Tem um problema? Não. O problema é grandes quantidades de sódio, certo? Por isso a gente não faz alimentos, não indica que a criança não come alimentos industrializados, porque tem altas concentrações de sódio, tá? Então o alimento da criança é comida de verdade. É a fruta, o alimento feito em casa, certo? O que mais? Ali nos 9 meses a gente começa a melhorar a textura do alimento e aos 9 meses a criança começa já com o movimento de pinça, de pegar as coisas bem pequenininhas com 2 dedinhos. Então às vezes tem uma formiguinha, ela consegue pegar a formiguinha. E ela consegue já começar a pegar, começa já a pegar os alimentos que são cortados menores, tá? O que mais? Aí aos 9 meses eu já começa já a mastigar alimentos mais duros. É aqui nessa fase que eu entro com a textura do cru, certo? Aqui aos 9 meses, como ela já consegue mastigar melhor, aí eu já entro com o cru. A cenourinha ou a beterraba, por exemplo, que ela só comia amassadinha, que ela só comia na textura, né? Do BLW, eu já posso fazer ele raladinho e oferecer para essa criança em forma de saladinha. Eu já posso começar a oferecer verduras para essa criança, uma alface, uma couve, né? As coisas de consistência um pouquinho mais endurecidas, após os 9 meses eu já começo a liberar, tá? Dúvidas, perguntas? Até aqui? E a partir de 1 ano é a alimentação da família, tá, gente? A alimentação da família. E aí, a partir de 1 ano, eu já também libero mais de sal. A gente sempre orienta a família, não faz comida com uma grande quantidade de sal, certo? E aí a gente já começa a liberar, mas sempre mantendo o pratinho do bebê, todos aqueles grupos alimentares bem certinho. Outra coisa que a gente não faz na alimentação do bebê, como ele está aprendendo texturas e sabores de cada alimento, a gente não faz sopa, a gente não mistura isso tudo. No pratinho do bebê tem que estar tudo separadinho, o feijão aqui, o arroz aqui, a batatinha aqui, a cenoura aqui, o brócolis aqui, evitar fazer o sopão, porque ela precisa entender que a textura do feijão é diferente da textura do macarrão, que é diferente da textura da batata, que é diferente, né, da textura da carne. Então a gente não faz saladão de fruta, né, não mistura tudo, tá certo? E aí, a partir de 1 ano, a criança ainda é orientada a se manter sendo amamentada, certo? Ainda tomar o leite, porque ela ainda é lactante, então ela ainda vai ter o acesso ao leite, só que a alimentação principal agora já é o alimento e não mais o leite, certo? Então, vai ser só uma retomada, assim, em relação ao crescimento e desenvolvimento dessa criança. Aos 6 meses, então, ela já começa a autorregular a sua fome e saciedade, né? E até os 6 meses ele tem um aleitamento, tá ali em aleitamento materno exclusivo. Até os 6 meses, dos 6 meses a 1 ano, então vai começar a alimentação complementar, que é essa introdução alimentar. Ele já está mais atento, ele já controla a cabeça, ele já senta, já explora mais o ambiente, aí ele começa a fazer a pinça, né? E aí a gente tem que entender que a criança aprende no exemplo, certo? Então, se a gente senta para ensinar uma criança para comer e vai só enfiando na boca dela, ela não está aprendendo com exemplo, ela precisa ver a gente comendo também. Então, a gente pega e mostra mastigando, a gente mastiga para a criança ver, a gente fala, que gostoso, estimulando essa criança a ela querer se alimentar. A ideia dessa fase é a gente fazer o quê? Que a criança tenha uma boa relação com a comida, então a gente não força essa alimentação. Se a criança está irritada, se a criança não quer sentar ali no cadeirão agora, se acontecer alguma coisa, às vezes está nascendo dente, às vezes, né? Se a criança não está no bom momento naquela hora, a gente não vai sentar ela para alimentar naquela hora, a gente pula para a próxima refeição. Por quê? Porque senão a gente vai criar más lembranças em relação à alimentação para essa criança. A gente não quer forçar, a gente quer que ela tenha uma boa relação com esse alimento, tá? E aí, de 1 ano a 2, a criança já começa a andar, já está mais ativos, né?
Ele já começa a se alimentar um pouquinho melhor, leva tudo para a boca, ele já consegue até pegar na colherzinha com 1 ano e levar as coisas para a boca sozinho. E a partir dos 2 anos, a gente não indica assim, se a família quiser, pode continuar amamentando, mas o principal é a alimentação dessa criança. Então, se esse aleitamento ainda está nutritivo, certo? Se não está atrapalhando essa criança comer, essa criança pode mamar até a idade que ele quiser, que a família quiser, né? O quanto for bom para a mãe e para a criança. Se não for bom para a mãe e para a criança, aí sim, a criança está trocando as alimentações pelo peito. A criança não está se alimentando direito e a mãe vai lá e dá o peito. Aí a gente vê uma parte que começa a ser deletéria em relação à alimentação e à nutrição dessa criança, certo? E aí a gente orienta a questão da redução das mamadas nessa fase já. A partir dos 2 anos, eu geralmente oriento só dar mamar antes de dormir. Somente antes de dormir. Vai tirar um soninho da tarde. Às vezes a criança quer ali um chameguinho para relaxar e dormir. Então, dá o soninho da tarde, antes do soninho da tarde, dá o peito. Antes de dormir à noite, dá o peito, né? Mas evitar ficar mamando muito durante o dia para que atrapalhe as refeições. Professora, entre 8 e 11 meses a gente faz Inicia o jantar. inicia o jantar. Não, 6 meses a gente vai iniciar café da manhã, na verdade é o lanche da manhã, o lanche da tarde. Eu vou mexer. Então a gente vai começar o lanche da manhã, o lanche da tarde e o almoço, são 6 meses. 1 mês com essa rotina, então entre 7 e 8 meses, a gente vai iniciar o jantar dessa criança. Quando for ali, a partir dos 9 meses, a gente vai trocar as texturas, vai iniciar novas texturas, a gente vai iniciar receitinhas, vai começar a inserir também os alimentos crus, as verduras, certo? Aí, a partir de 1 ano, a gente inicia a alimentação igualzinha da família, não precisa fazer a comidinha separada, que faz tensão, tá? Certo, todas essas orientações, gente, estão nesse guia de alimentação para crianças, certo? E as novas orientações da OMS que foram alteradas no ano passado, tá nesse guia aqui. Outra coisa que alterou nesse guia, do ano passado para cá, a gente não oferecia leite de vaca in natura ou nem derivados do leite de vaca até 1 ano de idade, só oferecia a partir de 1 ano. Aqui ele já liberou, em pequenas quantidades, já liberou leite. Mas nas preparações dos alimentos, por exemplo, eu vou fazer um purezinho para essa criança, eu posso colocar um pouquinho de leite? Posso, entenderam? Então, eu libero por pequenas quantidades de leite. Outra coisa que não pode na alimentação das crianças, até 2 anos de idade, gente, o que vocês acham? Sódio. Açúcar, sódio, sim. O sal é até 1 ano, tá? Mel também não pode. Mel não pode. Por que mel não pode? Pode dar alergia? Botulismo. Não, tem alta chance de contaminação de botulismo mel, tá? Então é altamente, assim, proibido antes de 1 ano o mel e altamente recomendado não dar antes dos 2 anos, certo? Então, assim, é proibido antes de 1 ano. Se a criança estiver lá por 1 ano e ela tá muito gripadinha, eu vou fazer um xaropinho natural, coloco um pouquinho de mel, ok, certo? Mas é fortemente recomendado não dar. Não é proibido, mas é fortemente recomendado não dar, tá bom? O que mais? Qualquer tipo de alimento industrializado, né, gente? Qualquer tipo de alimento industrializado não é para dar para criança. Alimentos naturais, comida de verdade. Temperos industrializados. A comida do bebê, só porque ela não tem sal, não quer dizer que não é temperada, certo? Eu posso temperar com sal, eu posso temperar com
com alho, com cebola, eu posso temperar com ervas finas, eu posso com folha de louro, eu posso fazer manjericão, posso fazer orégano, eu posso fazer temperos naturais na comida dessa criança, em todo o tempo, páprica, cúrcuma, posso usar todos os tipos de temperos agora. Temperos industrializados, sazon, caldo quinó, né, essa gama toda, não pode ter na comida do bebê, certo? A partir dos 6 meses eu já iniciei a usar os temperos eu posso. Todos, né? temperos naturais, tá? O que eu geralmente indico, gente? Eu indico usar os mesmos temperos que você usa na alimentação da sua família. Se você gosta de usar pimentão no seu feijão, já coloca o pimentão no feijão do seu bebê. Porque depois de um ano que ele vai já estar comendo a sua comida, ele vai estranhar a sua comida se não tiver tempero nenhum, certo? Então usa os temperos que você usa na sua casa, né? É bom até que quando a gente dá umas opções de temperos, às vezes a família até começa a comer, né? Uns temperos diferentes, alimentos de preparações diferentes. A alimentação da família muda muito depois que a criança começa a se alimentar. Por quê? Porque a gente sempre fala, a criança aprende no exemplo. Se você está dando um exemplo ali de comer batata palha todos os dias, o que a criança vai querer comer? Certo. Professora, você pode só botar um slide? Eu vou mandar pra vocês uma flash, gente. Se vocês quiserem, pode pegar. Então, os princípios, né, da alimentação abaixo de 2 anos. A saúde da criança é prioridade absoluta e é responsabilidade de todos, né? Nós que acompanhamos essa criança é responsabilidade da família, de todos dessa família. Não adianta o pai e a mãe querer fazer certinho e os avós ficarem lá dando açúcar e refrigerante para essa criança, certo? Então isso tem que ser conversado. Por quê? Porque a saúde da criança vai depender disso. Se essa criança lá na frente vai ser diabética, vai ter obesidade, se essa criança lá na frente vai ser hipertenso, certo? Vai ter diabetes, então isso tudo é responsabilidade da família. A criança, ela não escolhe até os 2 anos o que ela quer comer, ela vai comer o que é oferecido para ela, né? A partir de 2 anos, ela começa a escolher o que ela quer comer. Então, até lá, quanto maior a gama de alimentos que ela conhecer, até então, menor a chance dela fazer essa seletividade. Aí, não quer. É o que a gente escuta. Não quer. A partir dos 2 anos, eles começam a escolher. E se a criança, a gente está oferecendo ali até os 2 anos essa alimentação, ela come bonitinho, a partir dos 2 anos, ela começa a ver o que os pais estão comendo. Se o pratinho dos pais não tem as mesmas composições do prato dela, ela vai querer fazer igualzinho o prato do pai. Vai começar a deixar de lado tudo aquilo que a família não come. Certo? Isso é real. Então, exemplo. Isso é real. Essa semana eu estava botando eles para comer feijão, né? Aí eu não coloquei no meu prato. Nem vocês vão comer feijão. O senhor também não vai comer. É desse jeito. É só hoje, rapaz. É desse jeito. Eles olham tudo e querem imitar o que a gente faz. Tudo. Por que vocês acham que o bebezinho é vidrado nos controles da televisão e no celular? Porque é o que a gente fica na mão. Ele vai preferir muito mais ficar no que o adulto está mexendo do que no brinquedo dele que é colorido. Porque ele aprende muito mais no exemplo do que no que a gente manda ou no que a gente fala para ele fazer, tá? O ambiente familiar é espaço para a promoção da saúde. Então, tudo tem que ser voltado para a saúde dessa criança. Os primeiros anos de vida são importantíssimos para a formação dos hábitos alimentares, que a gente já falou um monte de vezes. Então, o acesso aos alimentos adequados e saudáveis e a informação de qualidade fortalecem na vida da família. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa dar as orientações, precisa dar todas as informações necessárias para as famílias fazerem as boas escolhas. A gente não tem como ir lá e fazer a alimentação dessa criança pela família, mas a gente tem que oferecer todos os instrumentos possíveis, né, de informação, de conhecimento para essa família fazer o certinho. A alimentação é uma prática social e cultural. Então, as crianças do
sul vão tomar o quê? Chimarrão, certo? Por quê? Porque é cultural deles. As crianças aqui do norte vão comer muito peixe, né? Então é muito cultural. A gente tem que aprender a lidar com essa questão social e cultural. É o que você falou? Ele fala, e aqui no Nordeste? Nordeste? Não, mas Cuscuz. então de cuscuz. Ah, meu Deus, entendi. Carne de bode, Não tem como, né? Pode passar lá no carne de bode, água é madura. Ah, mas como? onde a gente vai estar. Só pra você entender. Crescendo no Botafogo. Sushi. Tem que ter gente que dá a partir de um aninho. Como alimentos puros pode ter alguma contaminação, geralmente oriental dá uma função mais cozidos e tudo, e a partir de 2 anos tem gente que indica a partir de 4. Então a gente precisa também, vamos voltar, gente? Vamos voltar? O estímulo à autonomia dessa criança, certo? Por quê? Porque a gente quer ter lá uma criança de 4 anos sendo alimentada na boca ainda? Mamãe, dá na boca. Não, né? A gente precisa estimular que essa criança coma sozinha, né? Ela tem essa autonomia da criança desde o início. Colocar a mão no alimento e levar para a boca, depois a gente dá a colherzinha para ela pegar o alimento e levar para a boca, estimular essa autonomia, tá? Então vamos lá. 12 passos para uma alimentação saudável da criança. Carla, lê o primeiro. Amamentar por 2 anos ou mais, oferecer somente leite materno até 3 meses. Dúvidas nessa questão? Segunda, Amanda. Oferecer alimentos naturais ou minimamente processados, além do leite materno, a partir de 3 meses. Então, alimentos naturais, certo? Evitar ao máximo alimentos processados. Gente, lembre, em nome de Jesus, miojo não é comida. Miojo não é comida. Quando eu escuto que a mãe está dando miojo para a criança, eu quero chorar. Por quê? Aquilo não é nem macarrão, gente. É um alimento ultraprocessado. Aquele negócio ele é frito antes de colocar naquela caixinha. Aquele pozinho é morte lenta. Eu acho que ele só fala, não, eu faço miojo, mas eu faço um temperinho. Eu faço miojo, mas eu não coloco, mas põe com feijão. Não é macarrão, certo? Aquilo lá é um alimento ultraprocessado. Terceiro, Tadeu. Oferecer água própria para o consumo das crianças, sucos, refrigerantes e bebidas açucaradas. É para ser oferecido água para a criança quando começa a introdução alimentar, de 2 em 2 horas, certo? De 2 em 2 horas é oferecido água. Quanto? Qual a quantidade? A quantidade que a criança quiser, que ela tomar. A demanda é da criança, certo? Paula. Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. Então, é o amassar, certo? Não é bater, não é liquidificar, não é passar em peneira, tá? Amassadinho. Ou escolher o método BLW, então oferecer o alimento na consistência e na textura certa para essa criança conseguir levar para a boca. Não oferecer açúcar nem preparações ou outros produtos que contenham açúcar à criança até 2 anos de idade. Por que a gente não dá açúcar, gente, até os 2 anos? Porque a gente pode fazer essa criança lá na frente ter mais predisposição à obesidade. E a gente vai fazer essa criança seletivar esses alimentos, certo? Se a gente está oferecendo uma coisa docinha, e aí depois a gente vai começar a ofertar uma laranja que é azeda, ela vai preferir o quê? Docinha. Então a gente não quer atrapalhar a introdução alimentar dessa criança. Se a gente oferece açúcar, a gente além de atrapalhar a aceitação de outros alimentos, a gente dá predispõe essa criança a ser muito mais propensa a comer doces e ser obesa lá na frente, fora diabetes, né? Na idade adulta até.
Próximo. Cite ao menos 5 dos Não 12 oferecer. passos. Na prova. Cite ao menos 5 passos da geração saudável. Questão aberta, pô. Tá bom. Vou lembrar. Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança. Vocês já falamos, né? Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. Isso, a partir de 1 ano, tá? É a mesma preparação. A criança pode comer a comida da família. A partir de 6 meses, o que eu geralmente oriento? A partir dos 6 meses. Por que a gente não faz o feijão dessa criança, tempera igual você tempera na sua casa, para a comida de todo mundo, separa a porção da criança, você pode congelar as porções, certo? Em cubinhos de gelo, forminhas de gelo, eu posso congelar essas porçõezinhas e o restante que sobrou, aí eu salvo e uso para minha família, certo? Em vez de ficar fazendo comida separada, comida sem gosto para criança, comida temperada para a família, tempera essa comida, tá certo? E aí a mesma comida para a família e para a criança a partir de 1 ano de idade. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família. Isso. A gente sempre orienta que essa criança se sente junto à mesa quando a família está se alimentando. Ela precisa do exemplo, certo? Ela precisa de ter memória afetiva boa em relação a esse tempo de comida, né? Esse tempo de alimentação, tempo na mesa. Experiências positivas, tá ali, isso filho, é gostoso, muito bem, tá indo muito bem, né? Estimular essa criança a comer melhor. Próximo. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a alimentação. Isso. A criança já começou a brincar com a comida, não está mais comendo. Essa criança já começou a empurrar o pratinho, essa criança começou a jogar muito o alimento para fora da boca ao invés de engolir. A gente precisa prestar atenção nos sinais de saciedade dessa criança para que esse momento ainda continue sendo prazeroso, né? A gente não precisa não forçar a criança à alimentação. A gente precisa que a criança crie bom vínculo com a alimentação, certo? Tá conversando com ela, né? Tá indo muito bem, tá estimulando. Filho, você quer mais? Você não quer mais, né? E não forçar. Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. Isso. Lavar os alimentos, né, gente? Adequadamente. Oferecer à criança alimentação adequada e saudável, também fora de casa. Isso. Vou viajar, ou vou sair para almoçar fora. O que eu tenho que fazer no início? Eu tenho que levar a comidinha da criança, certo? Porque aí eu vou para fora de casa e começo a oferecer as besteiras. Em casa eu como certo, fora de casa eu como errado. Tá certo, né? Último. Proteger a criança da publicidade de alimentos. Lindo, né, gente? Parece na televisão. Mucilon, Nescau. Lindo. Maravilhoso para a saúde. Multivitaminas e minerais. Né? A gente precisa saber que isso não é adequado para a criança e não deixar ela ficar sendo exposta a essas coisas. Porque isso tudo, a criança vai ter desejo de comer. Tá vendo ali a propaganda, né? E a publicidade hoje em dia é tudo. Vocês sabiam qual foi o primeiro leite que foi oferecido para as crianças? Um dos primeiros leites, quando começou? Leite moça, leite condensado. Pra tudo, né, professor? Pra tudo! E era assim, as crianças deixavam de se alimentar com peito porque era maravilhoso o leite condensado. Mais saudável era condensado. Muito mais saudável do que o leite da mãe. Essa era a publicidade antigamente. Realmente uma delícia. Os primeiros, quando as crianças lá atrás começou com leite moça. Era leite moça, viu? Leite moça. O auge é o leite moça. É onde surgiu aquela frase, né, professor? Onde surgiu a frase, né? Aquele ali foi criado com leite moça. No leite moça. Seja a mesma, né? Mas era o leite moça. Ela aprendeu muito com a farmácia dele. Só conversa, não. Meninos, entendidos até aqui? Então vamos continuar. Como é que a gente identifica então alterações no crescimento dessa criança? Né?
a gente vai fazer a consulta dessa criança, a nossa puericultura. A gente precisa fazer o quê? Então a gente escuta primeiro as queixas da mãe. Doutora, meu filho não está comendo. Mas sim que seu filho come. Ah, meu filho toma leitinho com mucilão de manhã, depois ele toma skin no meio da manhã, depois no almoço ele não quer comer, depois eu dou um leitinho com mucilão de novo. Aí à tarde eu dou bolacha recheada. Então a gente precisa fazer a anamnese dessa alimentação. Seu filho come o que quando acorda? Seu filho come o que 9 horas da manhã, né? Seu filho toma qual quantidade de água? Ele almoça o quê? É especificar. Come arroz, come feijão, não come carnes, não aceita legumes. Tudo a gente tem que escrever, tá? Como que foi a amamentação dessa criança? Essa criança foi amamentada até os 6 meses, pelo menos essa criança foi amamentada até os 2 anos ou 3 anos, ou ainda está em aleitamento materno, né? Como é que é a alimentação e o comportamento alimentar dessa criança? Essa criança foi prematura, essa criança ficou na UTI neonatal, essa criança tem na família casos de diabetes, casos de obesidade, né? E aí a gente vai fazer o exame físico completo dessa criança. A gente vai medir essa criança, a gente vai pesar essa criança. Até os 2 anos a gente faz o perímetro cefálico dessa criança para colocar nos gráficos. E a partir dos 2 anos também já entra o IMC para essa criança. Certo? Compreendido até aqui, gente? Então, os índices antropométricos: peso, estatura, IMC, até os 5 anos. De 5 a 10 anos a gente faz o peso, IMC e estatura. Faltou para o encefálico ali, até os 2 anos. E os adolescentes entre o IMC e a estatura. Isso são o que tem na caderneta de vacinação das crianças, certo? Tem esses gráficos na caderneta da criança, a gente precisa completar esses gráficos, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer as medidas dessa criança? O perímetro cefálico. A gente palpa a protuberância occipital aqui embaixo e entre a glabela, entre as sobrancelhas. Tá vendo aqui? Então, essa é a medida que a gente vai fazer. Se pegar mais para baixo, pegar mais para cima, a medida vai ser errada. Então, é proeminência occipital, né? O ossinho que a gente sente aqui atrás, a gente vai colocar aqui em cima dele e vai colocar aqui entre a glabela. Essa é a medida do perímetro cefálico. A criança na estatura, até os 2 anos, a gente mede ela com a régua. Com a régua, certo? E aí a gente coloca a criança deitada até os 2 anos. A partir de 2 anos a gente coloca a criança em pé, encostadinha na parede. Mas até os 2 anos a deitada é medida na régua. A gente coloca a parte fixa dessa régua encostadinha na cabeça da criança e pega a parte móvel e coloca lá no pezinho da criança, certo? Que deu na réguinha, a gente vai marcar na caderneta dele de vacinação e nos gráficos de crescimento dele. Dúvidas? Então, é assim que a gente vai ter os gráficos, tá, gente? A gente vai pegar e, segundo a idade dessa criança, embaixo tem a idade e do lado tem a quantidade ali do IMC, por exemplo. A gente calculou o IMC dessa criança, lá na idade, a gente vai marcar a bolinha e vai avaliar como que está o crescimento dessa criança, como está o padrão nutricional dessa criança. Se a criança está em magreza, se a criança está em peso adequado, se a criança está eutrófica, se a criança está em sobrepeso, está em obesidade, né? A gente vai ver conforme as curvas de crescimento. Lembrando que a criança não é um ponto na curva. Então eu coloquei, examinei de primeira vez essa criança agora. Examinei agora. Essa criança está lá no baixo peso. Essa criança está em aleitamento materno exclusivo, mas está lá no baixo peso. O que a gente vai ter de conduta para ela? A gente vai organizar a amamentação para estar adequada, certinho. E aí a gente vai revezar o próximo mês e o próximo mês. E a gente vai seguir a curva dessa criança. Por quê? Porque às vezes pode ser dela, ela não vai ser uma criança grande. Às vezes os pais não são grandes, certo? Nisso a gente vê a curva dessa criança. A criança nunca é um ponto isolado, certo? Ela não é um ponto, ela está em sobrepeso hoje. A gente vai orientar e a gente vai ver se a criança
É um conjunto, tá, gente? Não é uma medida única uma vez. E aí o IMC, para que serve? É o que vai definir o estado nutricional dessa criança. Se a criança está bem nutrida, se a criança está desnutrida, se a criança está magra, se a criança está obesa, certo? A gente vai colocar na classificação as curvas. Então, por que é importante a gente avaliar e identificar essas alterações, desse crescimento, desse peso dessa criança na infância? Ele é um indicador positivo ou negativo, né, de como está a saúde e o bem-estar dessa criança, né? Quanto melhor estão os gráficos, então melhor o crescimento, né? Melhor o desenvolvimento dessa criança. Por que tem acontecido isso? Nas últimas décadas, existe cada vez menos crianças desnutridas, que é o que acontecia muito antigamente, e hoje nossa curva está passando para a obesidade, né? Antigamente era desnutrição. Hoje em dia a gente está se preocupando muito mais com a questão de obesidade nas crianças, tá? E compromete muito o desenvolvimento dessa criança, né? Porque a gente está aqui para promover saúde. O que é a puericultura? É promoção de saúde. Então a gente vê o que está de alterado para desde a infância a gente já fazer as alterações necessárias para promover a saúde dessa criança. Ou, se já tem um problema, a gente fazer diagnóstico precoce e já iniciar tratamento. Então, é diagnóstico precoce e promoção à saúde, tá? Então, a etiologia da obesidade tem fator genético, claro, tem fator endócrino metabólico, tem fator comportamental, que é um dos principais hoje em dia. O fator comportamental e o que essa criança está se alimentando, o que está sendo oferecido para essa criança, né? E a hereditariedade é responsável de 55% a 80% na variação dos casos de obesidade, certo? Então, assim, tem fator genético, mas é muito importante também os fatores comportamentais para a gente definir o prognóstico dessa criança, tá? Muita coisa. E a suplementação de nutrientes para essa criança? A gente fala dos 1000 dias da criança. Alguém sabe o que são os 1000 dias? São, eu acho que, se eu não me engano, você conta com a gestação de 2 anos. Exatamente, é isso mesmo. Conta da gestação até os 2 primeiros anos da criança, a gente conta os 1000 dias. É isso mesmo. Isso aí vai mudar o paladar da criança. Isso aí vai alterar toda a vida da criança dali pra frente. Se essa mãe na gestação, ela não teve anemia, se essa mãe foi bem suplementada desde a gestação, se essa gestação foi programada, né? Então ela se programou antes, já começou a tomar suplementos antes necessários, né? Se essa mãe se alimentou adequadamente nessa gestação, isso tudo vai contribuir para essa criança lá quando começar a introdução alimentar. Se lá na introdução alimentar ela foi colocado os bons alimentos, se ela conseguiu se alimentar direitinho, se ela fez a suplementação necessária também nesse período de 2 anos. O que a gente suplementa? Alguém sabe? Ferro, vitamina D e A. São as 3. Ferro, vitamina D e vitamina A. É isso que é preconizado hoje pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Esse período dos 1000 dias é um período que a criança mais cresce na vida, certo? Que sai ali de uma criança de 3 quilos para uma criança de 12 quilos ali com 2 anos. Então, esse crescimento muito rápido, esse desenvolvimento muito rápido que essa criança precisa, essa criança também precisa de muitos mais nutrientes do que um adulto, por exemplo. Então, para que não haja uma deficiência, a gente precisa suplementar. E a gente sabe muito bem que a habilidade cognitiva dessa criança, ela pode ser alterada se ela é bem suplementada, se ela tem uma boa alimentação, ela pode ter um peso muito maior do que as outras crianças que não é feito a mesma coisa, certo? E a gente pode diminuir também o risco das doenças crônico-degenerativas, né, a longo prazo, por causa da programação metabólica. Então a gente precisa ofertar nutricionalmente
fazer uma oferta nutricionalmente adequada para uma vida saudável e produtiva dessa criança. Então, a recomendação atual, vitamina A, D, vitamina A e o ferro. Por que a gente faz a reposição desses nutrientes específicos? Alguém sabe? Então, a vitamina A. Então, vamos começar pela vitamina A. Isso. Na verdade, não é uma retinopatia, a gente chama de xerodermia. Xeroftalmia, acho que é isso. Isso, é xeroftalmia. Tá, gente? Então, como que a gente faz a suplementação da vitamina A? A suplementação da vitamina A, ela é dada pelo governo. Certo? Então, a partir dos 6 meses, são dadas, a cada 6 meses, a partir dos 6 meses, são dadas superdoses de vitamina A. É dada primeiro aos 6 meses, que é uma dose um pouquinho melhor, de 100 mil unidades. E a partir dos 12 meses até os 59 meses, é dado 200 unidades a cada 6 meses. Então, é dado aos 6, 12, 18, 24, certo? A cada 6 meses é dado uma superdose para a criança ser ofertado pelo governo. A gente não precisa suplementar, prescrever isso, certo? Fica amarelinho não, professor? Oi? Não fica amarelinho não? Fica não. Fica ótimo. Não fica amarelinho. Você sabe por que ele perguntou? Por que ele fica amarelinho? Do beta-caroteno. Vou falar da vitamina D primeiro. E a vitamina D? Gente, a gente não produz vitamina D, certo? E por que a gente precisa da suplementação? Porque foram avaliadas crianças nessa idade. Oi? Crescimento ósseo? Também, tá? Também. É uma das coisas mais importantes é o crescimento de osso. Então, a gente sabe que essa criança tem um desenvolvimento, um crescimento muito acelerado dessas células, certo? Então, elas estão proliferando muito, elas estão em crescimento rápido. Então, a gente usa a vitamina D por quê? Porque ela se liga ao cálcio na formação óssea, porque ela ajuda na formação da imunidade dessa criança, também no desenvolvimento cognitivo dessa criança, certo? E a gente não consegue ofertar via alimento ou via sol, né? Que a criança toma sol, também aumenta a vitamina D. Por quê? Porque o único sol, assim, que a gente fala de vitamina D efetiva é só de meio-dia. Então, risco não vale benefício de ficar expondo a criança ao sol ao meio-dia, certo? No sol quente. Então, qual é a recomendação? De 7 dias de vida até 12 meses, até um aninho, a gente oferta 400 unidades por dia de vitamina D. De 12 meses a 24 meses, a gente oferta 600 unidades por dia de vitamina D, certo? Como é que a gente vai prescrever isso para a criança? A gente tem apresentações dessa vitamina D. Que apresentações a gente tem? A gente tem gotinha, a gente tem comprimido, né? Mas se a gente usa gotinha, a gente tem a apresentação que a gente mais usa, que é a de 200 unidades por gota. A gente tem 400 unidades por gota, 500 unidades por gota, 600 unidades por gota. A gente tem 1000 unidades gota, certo? A gente tem vários tipos de apresentação. A que a gente mais usa, que é mais em conta, né, financeiramente falando, é a de 200 unidades por gota. Então, se a gente usar de 200 unidades por gota, a gente vai oferecer 2 gotas, uma vez ao dia para essa criança até 1 ano e 3 gotas, uma vez ao dia para essa criança até 2 anos, certo? É o que a gente usa, inclusive, lá no Mariano e no ambulatório, tá, gente? Se tiver alguma prescrição já de vitamina? No ambulatório aqui com a Andressa? Então, 400 unidades dia até 1 ano, 600 unidades dia de 12 meses. Não recomendo usar o ainda de 7 Na verdade, a intenção, como é que é a recomendação em relação ao sol? Gente, banho de sol para bebês recém-nascidos. A gente não recomenda com o intuito de baixar a icterícia, certo? A gente não recomenda ir ao sol para baixar a icterícia. Por quê? Porque tem que ser aquela luz azul focada em cima, certo? E a gente não recomenda
de vitamina D, porque a gente sabe que o sol de 7 da manhã e de 5 horas da tarde não é efetivo para a produção de vitamina D. Mas por que a gente orienta a criança à exposição ao sol, à exposição à claridade ali? Né? Não é para ter o sol literalmente em cima da criança, essa não é a recomendação. A gente orienta essa criança a ser exposta à luz, né, desses períodos, para crianças organizar o ciclo circadiano, né, porque a criança começa a entender o que é dia e o que é noite. Porque dentro da barriga tudo era uma coisa só, vocês entenderam? Então a gente orienta a criança a ser exposta à luz solar, não ao sol especificamente, nesses horários para ela começar a regular o ciclo circadiano. É por isso a recomendação, tá? Mas a gente tem que ponderar muito, porque às vezes tem mãe que fala assim, não, eu vou colocar no sol, tá amarelinho aqui, mas eu vou colocar no sol, vai dar tudo certo. A gente sabe que não abaixa nível de bilirrubina o sol, tá certo? Tem que ser a luz ali, azulzinha, focada em cima do bebê. E o ferro, gente? Isso. Professora, eu não sei se nessa idade já normalizou, mas eu sei que recém-nascido, a data de expiração das hemácias dele é menor, acho que é 90 dias. Isso. Aí quando, é igual, quando esse ciclo, né, termina esse ciclo, e aí a gente entra os fatores para anemia ferropriva, certo? Quais são esses fatores? A mãe não suplementou, a mãe teve anemia importante na gestação, isso é um fator de risco para esse bebê ter anemia ferropriva lá na frente. Se a criança ser prematura, se a criança ser baixo peso ao nascer, ele não conseguiu ter um clampeamento oportuno desse cordão umbilical, teve que ser um clampeamento precoce, menos de 1 minuto. A dieta da mãe é pobre de ferro, né? Teve perdas sanguíneas, teve descolamento prematuro de placenta, né? Então a gente tem os fatores de risco para essa criança ser mais predisposta à anemia ferropriva. Por que a gente não quer que essa criança até 2 anos tenha anemia? Por conta desse desenvolvimento acelerado. Quem é que carrega o oxigênio? A hemoglobina. Se a gente tem uma baixa, a gente não consegue levar esse oxigênio adequadamente até as células, como que essas células vão se desenvolver? Né? Como que elas vão crescer? Como que elas vão se proliferar? Isso é muito comum nos pacientes cardiopatas cianogênicos. Alguém já viu? Eles são roxinhos, que tem a mistura do sangue. A hemoglobina é lá embaixo. Às vezes também a anemia falciforme também, que a hemoglobina é lá embaixo. O que acontece com essas crianças? Baixa estatura, baixo peso. Vocês lembram até de uma criança que nasceu no interior do Amazonas, tipo na beira do rio, assim? Ela já estava com 3 anos e ela tinha uma cardiopatia cianogênica. Ela tinha 3 anos, ela tinha o peso e o tamanho de uma criança de 1 ano. Por quê? Porque ele não consegue desenvolver sem oxigênio. Nossas células são movidas a oxigênio, certo? Então esses são os fatores de risco para anemia ferropriva. O que isso vai nos dizer? Por que a gente precisa dos fatores de risco? Saber desses fatores de risco. Porque a gente precisa saber como suplementar essa criança. Porque a criança que não tem nenhum fator de risco desse, não tem nenhum fator de risco, tá bonitão no pré-natal, foi perfeito, o clampeamento foi oportuno, nasceu termo, né? A mãe come direitinho, né? Até os 6 meses ali que a alimentação explosiva, aleitamento materno explosivo, a mãe come direitinho, né? Não teve nada no peri-parto ali, essa criança vai começar a suplementação de ferro aos 6 meses ou 180 dias, certo? Então, se a criança não tem fator de risco, a suplementação inicial 6 meses. Se essa criança tem fator de risco, algum fator de risco desse, quando que a gente suplementa? Começa a suplementação? 3 meses. 3 meses. 3 meses de vida. Acaba que lá no ambulatório do Mariana, gente, como a gente não consegue fazer essa triagem direitinho, às vezes a mãe não tem nem os dados do nascimento dessa criança, e a gente sabe que o pré-natal é muito inadequado ou muito falho, né, o pré-natal do SUS, que ela não consegue às vezes nem suplementar algumas vitaminas, né, acaba que eu começo para todos aos 3 meses, certo? Para todos.
aos 3 meses. Isso lá no Mariano, tá certo? Você como é que a Andressa conduz aqui. Isso também é uma regra? O que foge a regra? Vocês sabem? Prematuro? Baixo peso. Crianças baixo peso, certo? Então, crianças que nasceram com menos de 2,5 kg, eu vou começar a suplementação quando? E prematuros também, né? Acaba aqui. Não. Crianças baixo peso e prematuras, eu começo a suplementação com 1 mês de vida. Certo? Então, o ferro, a gente usa dose de 1 mg quilo dia para todas essas crianças, certo? Então, vou iniciar lá aos 6 meses, 1 mg quilo dia. Vou iniciar lá aos 3 meses, é 1 mg quilo dia. Vou iniciar com 1 mês de vida, os prematuros, baixo peso, vai ser 1 mg quilo dia? Não. Aí vai depender da quantidade desse baixo peso, porque conforme o peso de nascimento dessa criança, a gente vai definir a nossa suplementação. Abaixo de 2,5 kg, isso aqui é uma tabela, eu envio para vocês. Abaixo de 2,5 kg é 2 mg quilo dia. Abaixo de 1,5 kg são 3 mg quilo dia. Abaixo de 1 kg são 4 mg quilo dia e abaixo de 500 gramas são 5 mg quilo dia. Mais ou menos, ó, 2,5 kg, 1,5 kg. 1 kg, 500 gramas. Entendeu? Então, 2,5 kg, 2 mg quilo dia. Eu não vou cobrar isso já, tá, gente? Eu vou cobrar o que a gente recebe, tá? Às vezes eu vou receber ali uma criança ali abaixo de 2,5 kg, que é muito comum, né? A criança nasceu ali 36 semanas, 2,3 kg, mais ou menos. Eu tenho que saber que eu vou começar a iniciar essa suplementação de ferro. Não é com 3 nem 6 meses, é com 1 mês e a dosagem vai ser de 2 mg quilo dia, certo? E aí essa criança vai ficar com 2 mg quilo dia até quando? Até 1 ano. Até 1 ano de idade vai ser essa dosagem, depois ela volta para 1 mg quilo dia, igual todas as outras crianças, certo? Então, as baixo pesos, a suplementação maior é até 1 ano e depois fica igual de 1 ano até 2 anos, tá? Dúvidas, perguntas? Vitamina D, ferro, vitamina A. A D eu vou suplementar também até 2 anos? A D eu suplemento também até os 2 anos. Até os 2 anos. Isso mesmo. Até que idade eu faço período necessário? 2 anos. 2 anos. Nasceu até mês, cara. Então, aí vai muito da recomendação do Ministério da Saúde, né? Ou então o que a família quiser. Tem família que quer estar lá com o pediatra todo mês até 1 ano. Mas a recomendação é o quê? Todos os meses até os 6 meses e depois a cada 2 meses até 1 ano. Certo? Aí a cada 2 meses. E a prevenção, gente? Pré-natal, né? Começar desde o pré-natal. Avaliar os fatores de risco e já começar a intervenção durante o pré-natal. Como é que está o estado nutricional dessa gestante? Orientar sobre a alimentação, orientar sobre o estilo de vida, orientar sobre atividade física, orientar, né? E fazer a prevenção desses nascimentos prematuros, né? E baixo peso. E na puericultura, a gente vai estar avaliando constantemente, monitorizando como está a alimentação dessa criança. Está suplementando a vitamina D e o ferro adequadamente? Né? Como é que está a estatura? Como é que está o IMC dessa criança? Lembrando que não existe obesidade com criança em aleitamento materno exclusivo. Ela pode estar lá torando lá na última curva ou acima da última curva. Não existe obesidade de aleitamento materno exclusivo, certo? Então a gente vai estimular também o aleitamento materno até o 6º mês de vida exclusivamente. A gente vai começar a orientar direitinho a introdução alimentar dessa criança, né? Orientar tudo que pode, tudo que não pode, dar todas as orientações para essa criança
para essa família fazer essa suplementação, essa alimentação saudável, né, do crescimento do segmento dessa criança. Se essa mãe não pode amamentar ou se não foi possível, a gente orienta a fórmula adequada, a gente não vai deixar essa mãe ficar dando leite ninho com Mucilon, certo? Mas pelo menos precisa orientar os malefícios para essa criança, né? E orientar todos os sinais de saciedade desse bebê, né? Por quê? Para exatamente não ficar forçando a alimentação, para não criar nenhum trauma em relação à alimentação. O aleitamento materno exclusivo, ela está lá no topo. Quando começa a introdução alimentar, ela fica onde? Continuar lá. Aí a gente vai orientar o quê? Essa família não pode, de jeito nenhum, oferecer outros alimentos para criança. Alimentos inadequados. Se ela tem a alimentação completamente adequada, ela manda o peito está lá em cima, geralmente até os 2 anos essa curva se estabiliza. Certo? Se não estabilizar, ela tiver uma alimentação saudável, é considerada obesa? Não. Às vezes é uma criança acima da média. Por quê? O que é a curva, gente? O que é a curva de crescimento? Quais são esses valores que eles colocam como normais ou não? É uma média do brasileiro, né? Aquele é a média do brasileiro. Se a criança está acima, mas a gente vê que a alimentação está adequada, a nutrição está adequada, a gente considera que é daquela criança. Isso vai muito de criança para criança. Eu tenho pelo menos 3 bebês do meu consultório que são tudo último da curva. E aí, todas as orientações eu fiz direitinho. Não oferecer nenhuma comida que foi inadequada. Porque se a criança começar a comer inadequada, a gente começa a achar que essa curva não é da criança. A gente começa a ver que aquilo ali pode estar mais propenso à obesidade mesmo. Certo? Educar os pais, sinais de saciedade, ingestão excessiva de alimentos e a capacidade de autorregulação da ingestão da criança. Então, tudo isso tem que ser orientado aos pais para essa criança não ter traumas e não comer demais. E ela precisa começar a se regular. Se a gente começa a falar, não, come mais, depois que a criança der sinais de saciedade, ela vai achar que tem que sempre terminar o prato. Isso pode ser um indício lá na frente de ela ser obesa. Por quê? Porque ela sempre vai achar que tem que comer mais e mais e mais. Certo? Orientar sobre a alimentação complementar de acordo com as necessidades nutricionais, desenvolvimento, qualidade dos alimentos. Levar em conta a história familiar de doenças crônicas, de obesidade, doenças cardiovasculares. Isso tudo tem que estar sendo muito bem orientado, certo? Para essa família. Esclarecer aos pais sobre a importância da educação alimentar dos filhos. Cumprir os horários da refeição. O que é isso? Cumprir os horários da refeição. Quando a gente vai iniciar a introdução alimentar e fazer essa alimentação da criança, a criação de rotina para essa criança, a gente sabe que essa criança ela é muito mais tranquila, ela sabe que essa criança ela aceita melhor a rotina dela se ela tem horários definidos. Então, se eu for oferecer um alimento, vou oferecer o café da manhã ali todos os dias às 8 da manhã, eu sempre oriento os pais todo dia às 8 da manhã, para isso ser uma rotina para essa criança. Então, se essa criança tem ali 7, 8 meses, ela acordou e ela sabe que ela sente no corpinho dela que está chegando mais ou menos esse horário, ela já vai estar preparada que aquele horário ela vai comer, certo? Então, estabelecer os horários dessas alimentações e cumprir esses horários adequadamente. Não pular refeições e nem substituir por lanche. Ele não almoçou, ele não quis almoçar aquele dia, né? Eu vou dar um lanchinho, vou dar uma mamadeira. Isso a gente não faz, tá? A gente não substitui os alimentos. A gente não negocia com a criança. O que a gente faz? Eu geralmente peço para guardar o pratinho, na hora que a criança sentir fome, eu ofereço o mesmo alimento. Vocês entenderam? E aí dá orientações sobre a mastigação, sobre realizar as refeições num ambiente calmo e sem distrações.
A gente não vai oferecer alimentação para essa criança com a televisão ligada, com o tablet ligado, para que ela foque na alimentação, senão ela vai, às vezes, a criança não reconhece os sinais de saciedade se ela estiver ligada na televisão, porque ela está prestando atenção ali e está só engolindo, certo? Então ela vai comer muito mais do que ela precisava. Evitar o consumo de alimentos de alta densidade calórica, doces, frutos, frituras, refrigerantes, não é só abaixo de 2 anos, tá, gente? A gente sempre orienta as famílias o quê? Eu vou brigar com a avó e com todo mundo quando der um alimento fora da rotina dessa criança? Abaixo de 2 anos a gente orienta, não dá. Mas a criança tem 3 anos, foi pra casa da avó, a avó deu um docinho, deu uma coisa? Ok. Só que na minha casa, ou todos os dias, o que tem que ser? A alimentação adequada. Que a rotina tem que ser a alimentação adequada. O que foge à rotina é o dia que eu fui passear fora, o dia que eu fui caminhar na pista, o dia que eu fui levar a criança para fazer alguma coisa, ter alguma coisa diferente que não é 100% adequado, né? Que vai comer um docinho, o dia que vai num aniversário para comer um bolo, ok. Agora, todos os dias, a rotina da criança tem que ser o adequado. Evitar o desencadeamento de distúrbios de apetite. Por isso que a gente fala, os sinais de saciedade da criança, respeitar os sinais de saciedade, respeitar, né, não forçar a criança a comer, exatamente para não gerar distúrbios de apetite, certo? Lembrar o quê? Que os pais atuam como modelos, é o exemplo e o exemplo, né? Eles vão sempre tentar imitar os adultos. Então, os hábitos saudáveis precisam ser de toda a família. Não adianta no meu prato não ter o feijão e eu querer que meus filhos comam o feijão. Yes. Estimular a parte de desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, né? O rolar, o engatinhar, o andar, né? Dos pequenininhos. Ou atividade ao ar livre, colocar o pé na terra, andar de bicicleta, atividade física, já ser estimulado desde pequenininho. Esportes já para os escolares e para os adolescentes, né? A atividade física já programada, já pode incluir atividade de força, de resistência muscular. Hoje em dia as crianças aqui em Porto Velho tem um lugar que pode ser esporte, né? O jiu-jitsu, o judô, o taekwondo, até calistenia está tendo para criança. Limitar o tempo de lazer passivo a, no máximo, 2 horas por dia. Ou seja, limitar tempo às telas, horários de TV, computador. A gente já tem milhões de estudos como isso atrasa o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, como atrasa a socialização, como atrasa a fala dessa criança, como faz a criança não conseguir ser frustrada, a criança fica estressada, a criança lá na frente às vezes é o adolescente que não consegue receber o não, é o adolescente que vai ter mais proteção à depressão, né? As crianças ansiosas, né? As crianças que não conseguem ser frustradas. Então tudo isso a gente precisa conscientizar os pais para que a gente consiga fazer que essa criança cresça e desenvolva de maneira adequada. Andy, finalizamos. Gente, dúvidas?